Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos, essa noite, mais um culto de oração. Esse culto nosso dessa noite é um culto mais direcionado à família, é uma sequência de culto que é dedicado à família. E hoje nós vamos falar sobre o filho como herança do Senhor. Vamos abrir o Salmo 127. Obrigado, irmão. Salmo 127. Amém, irmãos? Ok. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos a porta. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, Pai Santo e Todo-Poderoso. Mais uma vez, meu Pai, nós estamos aqui nesta casa, reunidos. Sabemos que o Senhor se faz presente neste lugar, Pai. E sou grato ao Senhor pela essa oportunidade, meu Pai, de poder adorar seu nome. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado pelo dia, obrigado pela família, pelas famílias aqui presentes. Obrigado, meu Deus, pela sua palavra, que eu tenho plena convicção de que o Senhor vai falar através dessa mensagem. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, Pai, porque nós precisamos ouvir a sua voz. Irmãos, só de ter esta palavra que o Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se nós prestar bem atenção, não precisamos de falar mais nada, porque é só esperar o Senhor. Quando nós falamos de casa, falamos de família, falamos de filhos, nós estamos falando de edificação, falando de projeto de Deus. Desde antes de o homem existir, Deus já tinha esse projeto no coração, projeto de edificação para nós. Lá em Gênesis 1, 26, ele diz que o homem... Vamos ver aqui o que diz Gênesis 1, 26. É o início de todas as coisas, quando Deus criou ali os seres viventes. Logo em seguida, ele disse assim, no Gênesis 6, 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move. Então, como a palavra diz aqui no Salmo 127, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, todos os nossos passos, a nossa família, a criação dos nossos filhos, é preciso estar debaixo da liderança de Deus. Se o Senhor não estiver liderando tudo, em vão nós edificamos. Já vemos que é projeto de Deus, a família é projeto de Deus, os filhos são projeto de Deus, a nossa casa, edificação, tudo que nós fazemos nesta caminhada cristã foi um projeto de Deus para as nossas vidas.
No início, quando Deus criou o homem, fez o homem, colocou o homem na terra para dominar sobre a terra, para cultivar a terra, para cuidar da terra. Mas o homem quis fazer diferente daquilo que Deus tinha proposto. O homem não quis obedecer a Deus, fez diferente. E com isso veio o pecado. Nós pecamos e herdamos esse hábito de querer fazer as coisas da nossa forma, do nosso jeito, e contrário à vontade de Deus. Romanos 5,12 fala que por um homem, através de um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E o pecado entrou a morte. Passou a todos os outros, pois todos pecaram. Mas há uma coisa muito interessante que João 3,16 fala que Jesus Cristo se entregou, Deus enviou o seu Filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, abriu-se uma porta para o pecado em Adão, mas abriu-se uma porta da salvação através de Jesus Cristo. Glória a Deus, para nos dar esta oportunidade. Mas com isso nós temos essa tendência de fazer sempre o contrário. E nós precisamos de refletir. Será que Deus tem edificado as nossas obras? Será que nós temos colocado todos os nossos planos, nossos projetos, nossa família, inclusive, é muito voltado para a família. Então é um tempo muito útil para a gente pensar isso. Temos colocado a educação dos nossos filhos, a edificação da nossa família, os nossos bens, nosso trabalho, tudo que Deus confiou nas nossas mãos. Será que nós temos confiado verdadeiramente nas mãos de Deus? É bom de refletir, porque nós podemos estar edificando e Deus não está edificando conosco. Na mensagem do pastor Josanias semana passada, fala que ele falou lá que aquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática é semelhante a um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. Corre os rios, sopram os ventos, vem as intempéries da natureza e assola aquela casa, ela não cai. Por que ela não cai? Porque está edificada sobre a rocha. Mas há um outro homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Correram os rios, sopraram os seus ventos, assolaram a casa e ela caiu e foi grande a sua ruína. Então quer dizer que se a casa estiver sendo edificada sobre esse fundamento que é a palavra de Deus, Deus está edificando a casa. Mas se a casa estiver sendo edificada sobre um outro fundamento, outro tipo de fundamento, não é Deus que está edificando a casa. Então é bom de se refletir, porque às vezes a gente vai edificando a vida inteira, edificando, e não atenta para saber qual é o fundamento que eu estou edificando a minha casa, a minha família, as minhas coisas. E tudo que nós vamos fazer, nós precisamos de colocar, não é apenas informar Deus dos nossos projetos. Às vezes com essa ideia assim, que nós temos de fazer a coisa do nosso jeito, nós temos uma tendência de criamos os nossos projetos e depois que está tudo realizado, talvez, ou está realizando, nós entregamos para Deus, cuida para mim. Mas talvez nem é projeto de Deus para nós fazer. Então nós fazemos, e quando dá tudo certo, às vezes nós nem lembramos que Deus precisa estar no controle daquilo. Nós entregamos para Ele. Mas às vezes, quando vai dando errado, nós vamos para agora, meu Pai, cuida aí para mim. Eu fiz isso, Deus vigia, cuida, abençoa. E às vezes ficamos assim. Temos
resposta depois que não é tão positiva, porque Deus vai falar, mas eu não mandei fazer isso, não autorizei. Vemos no passado, nós vemos no passado pessoas que se levantaram lá 2400 e tantos anos antes de Cristo, levantou um tal de Nirode, disse que queria fazer uma torre que tocasse o céu, e ele pediu direção de Deus, ele fez a torre, porém, fez enquanto Deus foi dando liberdade, ele foi fazendo, mas chegou a hora que Deus viu aqui e falou, isso não é projeto meu, não vai dar certo, e frustrou os planos dele, porque os projetos que são feitos sem a aprovação de Deus, são projetos falidos, projetos frustrados, por isso que os nossos planos, nossos projetos precisam estar todos sob a direção de Deus. Porque se o Senhor não edificar a casa, nós edificamos em vão. A parte B desse versículo 1 aí fala assim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então a nossa cidade, a nossa família, como disse aqui, todas as coisas que Deus nos deu, nos confiou, é preciso estar debaixo da segurança de Deus. Deus precisa estar na direção. Ele precisa ser a prioridade na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na educação dos filhos, nos nossos projetos, seja quais forem os projetos, Deus precisa ser o primeiro colocado. Não é apenas informado que nós temos um plano, que nós temos um projeto, que nós queremos isso ou queremos aquilo. Nós precisamos, primeiramente, falar com Deus. É da vontade do Senhor? É do plano do Senhor para a minha vida? E se Ele disser que sim, nós vamos dar sequência no projeto. Ele vai abrir a nossa visão e nós vamos dar sequência no projeto. E se não for, se Deus disser que sim, nós precisamos de nos conter e entender, deixar de lado, partir para outra, pedir outra direção. Aí no versículo 2 fala assim, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. O que quer dizer isso? É inútil nós ficar apavorado com muitas coisas, perder o sono, perder a paz de espírito, perder o controle, pensando que nós vamos conseguir fazer alguma coisa com as nossas próprias forças, porque nós temos Deus para fazer essas coisas. Mesmo nesse contexto familiar, muitas vezes eu já vi muito pai dizendo, mas eu não consigo dormir preocupado com meu filho, como é que vai ser o trabalho dele, como é que vai ser a escola, como é que vai ser a educação, como que vai ser isso, como que vai ser aquilo. Seja o contexto que for, nós precisamos de aprender a confiar em Deus. Se Ele deu os filhos, certamente Ele vai dar condições de cuidar, de educar, porque é Deus que faz todas as coisas. A palavra fala que nele está o poder de edificar, parece que isso fala, tanto poder. Então, tudo nós dependemos e precisamos de colocar nas mãos de Deus. Nós vemos uma vez o Senhor Jesus ia para Jerusalém, está lá em Lucas 10:38. Ele entrou na casa de Marta. Então Jesus entrou na casa de Marta. Maria logo se assentou aos pés de Jesus e estava ali prazerosa ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os conselhos do Mestre. E Marta estava, como diz na língua lá do Taruí, estava aflida com muitas coisas. Maria estava angustiada, a Marta estava angustiada, correndo para lá e para cá, e falou, Senhor, o Senhor não se importa que ela não venha me ajudar? Ele falou, Marta, você está distraída com muitas coisas, só uma coisa
interessa, só uma coisa importa. E a Maria escolheu a melhor parte. O que é a melhor parte? Aos pés do Senhor. Uma família aos pés do Senhor. Ali era um ambiente familiar. Que coisa melhor do que estar ouvindo a voz de Deus, ouvindo o direcionamento do próprio Jesus Cristo, o próprio Deus, e está correndo para lá e para cá, angustiada, com tantas preocupações. Vale mais a pena confiar no Senhor, se dispor diante de Deus, ir para os nossos trabalhos, na nossa casa, na nossa família, no dia a dia. Precisamos, principalmente as mães, fazer tantas coisas. Precisa fazer tantas coisas, mas não precisa de colocar o coração nessas coisas, tirar tempo para Deus, falar com Deus, ouvir a voz de Deus, examinar as Escrituras, buscar entendimento. O que o Senhor quer comigo, Pai? Eu tenho filhos para criar, é difícil. Eu já vejo tanta gente falar: mas não sei o que faço com meus filhos, dá trabalho demais. É tanta queixa que as pessoas fazem dos filhos, né? Então, pedir direcionamento de Deus. Ajuda, Pai. Ajuda, porque o Senhor me deu essas bênçãos. E eu preciso de entregar elas para o Senhor. Eu preciso de ajuda para cuidar. Às vezes ocupamos o tempo com muitas coisas, como o Marco, que poderia muito bem ficar para depois. Né? E vamos dizer que vamos cruzar o braço e vamos nos esforçar. Precisa trabalhar, mas precisa priorizar Deus, buscar Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, se colocar à disposição. Fala comigo, Senhor, fala comigo, fala no meu coração, direciona aqui o que o Senhor tem para a minha vida. Eu tenho uma família, talvez o Senhor já me abençoou com a família, com os filhos, com o marido, com a esposa. Eu tenho uma família, é a prioridade de Deus, a família. Nossa família é sonho de Deus, é propósito de Deus, projeto de Deus. Então nós precisamos, isso é a prioridade, porque através dos nossos filhos é que esse mundo vai ser evangelizado. Então precisamos de confiar, buscar, confiar em Deus acima de todas as coisas. Aqui o versículo 3 diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então, os filhos, como diz, é herança do Senhor. Não são nossos, não são propriedades nossas, são de Deus. E Deus nos confiou, e é a nossa missão de ensiná-los. Provérbios 22:6 diz assim, Salomão diz: ensina o menino o caminho que ele deve andar, porque mesmo depois de velho, ele jamais se desviará dele. Então, um compromisso meu, compromisso seu, um compromisso nosso como pais, é educar os nossos filhos, ensinar eles, porque Deus nos confiou eles nas nossas mãos, sabendo que nós somos capazes, se nós permanecer, como disse lá a palavra do pastor Josanias, né? Se nós permanecer obedecendo a palavra de Deus, edificando a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, sobre esta rocha que é Jesus Cristo, certamente, sem sombra de dúvida, nós teremos condições de guiar os nossos filhos. Se Deus deu, Ele vai ajudar a cuidar. Ele é poderoso, poderosíssimo para fazer isso. E é vontade de Deus nos abençoar. Então nós precisamos de ter essa ideia que nós precisamos ensinar os nossos filhos. Não são os filhos um tropeço na nossa vida, um descuido, ou um acidente, alguma coisa. Foi projetado por Deus. Se a gente vê lá em Efésios, já fala que desde o início
o Senhor, Efésios fala que o Senhor nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. E nossos filhos fazem parte dessas bênçãos do Senhor. E nós, como pais, precisamos de ensiná-los. Nós precisamos de ensiná-los nesta caminhada. Essa parte aqui, de falar dos filhos, vou dividir ela em 3 pontos aqui. E o primeiro ponto, quer dizer que os filhos são herança do Senhor. Isso que a gente está comentando. Que Efésios 1:3 é o versículo que nós abrimos a semana passada, o culto. Fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então os filhos são bênçãos do Senhor. Eles fazem parte dessas bênçãos espirituais que o Senhor nos deu. E eles precisam ser vistos como herança, porque eles não são da nossa propriedade, eles pertencem ao Senhor. Se nós olhar em Deuteronômio 6, de 4 a 7, vamos olhar isso. Deuteronômio 6, de 4 a 7, nós vamos ver quando o povo estava entrando na terra. Ali o Senhor falando com Moisés, direcionando ele como que ele deveria agir. Fala assim: estes, pois, são os mandamentos. Isso é Deus falando com Moisés, falando com o povo através de Moisés. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, guarde todos os seus estatutos, mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e te multipliques. Como te disse, o Senhor Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então é um discipulado constante. Não é, esse ensinamento não pode ser interrompido, não pode parar. Nós, como pais, precisamos de ensinar os filhos constantemente, porque a palavra de Deus, na Hebreus 11, fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então o pai vai repetindo aquilo no ouvido da criança, e a criança aquilo vai ficando gravado no coraçãozinho da criança. Ela vai crescendo, como disse, mesmo depois de velho, ela nunca esquece disso, está sempre guardada, né? Outro dia, minha netinha teve um sonho. Ela falou que sonhou que entrou os bandidos na escola e matou todo mundo. Só ela ficou. Que sorte, né? Ficou escondido no banheiro. Aí a professora veio e falou: só você ficou, morreu os da esquerda, morreu os da direita. E ela ficou chorando: mas morreu meus colegas tudo. Por que será que Deus matou meus colegas tudo? Aí eu falei para minha filha: fala para ela que Deus está mostrando que Ele está guardando, que Ele está cuidando dela,
está honrando a fidelidade dela, ela é fiel a Deus, uma criança de Deus, não morreu, né? Um sonho, morreu da direita, morreu da esquerda, mas ela ficou viva, então que ela permanece firme. Então isso, ela vai entender, ela vai crescer, vem os anos, ela vai se lembrar, meu Deus, eu tive uma experiência com Deus, Deus falou comigo, eu estava com 7 anos de idade, e Deus me mostrou um sonho lá na escola, que Ele falou no meu coração. Isso é verdade. Eu lembro de coisas de quando eu era criança, com 6, 7 anos de idade. Meu pai nem era... Meu pai era um homem de Deus, lógico, honrava seus compromissos, mas ele era da igreja católica. Mas muitas vezes eu via meu pai, me ensinava sem falar nada. Nós morávamos numa casa lá que o vento levantava assim, a gente via o céu, e depois eu olhava o telhado para lugar de novo. E o pai quietinho, tranquilo, não falava nada. E eu ficava pensando, meu Deus do céu. Ela tremia, mas vi meu pai forte ali, e eu ficava agora que eu fico pensando, meu pai não falava nada, mas ele estava me ensinando a ser forte, me ensinando que eu podia confiar em Deus. E eu olhava ele assim e pensava assim, meu pai não está com medo, porque eu tenho que estar seguro, né? Então, essas coisas são ensinamentos que nós vamos falando para os filhos e vai ficando no coração dele. Mas você não pode entregar. Às vezes a pessoa fala, meu filho está muito difícil, muito rebelde, entreguei para Deus. Abandonou para Deus. Você não entregou para Deus, aí você entregou, foi para o inimigo. Entregar para Deus é você orar com o filho, faz um discipulado, ensina para ele. Está aqui o caminho reto, você viu que está ali, falou, meu filho, faz favor, passa para cá, porque o caminho é aqui, não é aí. Aí você vê que está lá, já vai para ali, você fala, não, vem para cá. Procura andar no caminho. Ensina o caminho, o filho, o caminho que ele deve andar. Você vai ter sempre essa responsabilidade, ele está fugindo do caminho, chama para o caminho, orientar. Vai orar, vai pedir Deus para quebrantar o coração, vai jejuar e vai ensinar constantemente. E Deus vai dar a vitória em nome de Jesus. Aí fala o versículo 4, fala assim, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. E aqui nós vamos olhar o segundo ponto, que diz que nós temos a missão de direcionar, como flechas. Flecha tem que ser cuidada, tem que ser trabalhada, tem que ser preparada. Flecha não pode ser para ficar guardado, presa só na aljava. Então os filhos, nós precisamos ter os filhos preparados. Como que aqueles valentes preparavam, aqueles guerreiros preparavam as suas flechas? Nós precisamos preparar os nossos filhos, deixar eles prontos, para que a hora que chegar o momento de nós enviá-los, nós saber que estão enviando flechas preparadas. Naquele tempo fala-se que os filhos eram muito úteis para os pais, porque existia aquelas contendas nas portas da cidade, também não existia casa de apoio, essas coisas para apoiar o filho, os pais, quando ficava velho. Então era muito importante os pais terem muito filho, porque tanto trazia cuidado para os pais, quando eles não podiam mais se cuidar por eles mesmos, como também quando tinha aquelas disputas ali, aquelas demandas, não sei, por terra, alguma coisa, que tinha que se apresentar ali diante do adversário, o inimigo deles ali. O pai tinha um monte de filho, tudo preparado, tudo forte, e o pai ficava seguro. Nós também, se nós preparamos nossos filhos na presença de Deus, vem as dificuldades, o inimigo ataca, o inimigo está sempre ao derredor, como diz a palavra de Deus, sempre tentando nos derrubar. Mas se nós temos a família edificada sobre essa rocha forte que é Cristo, uma família criada, crescida, fortalecida no Espírito Santo, cheio da presença de Deus,
certamente nós descansamos, é outra coisa. É um refrigério na nossa vida, sabendo que meus filhos são filhos educados na presença de Deus, cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Eu posso ficar sossegado, porque se a coisa está difícil para mim, mas meu filho está orando, está intercedendo pelo pai, está intercedendo pela mãe, eu estou intercedendo por ele, está intercedendo pelos irmãos. É uma união, é uma coisa maravilhosa. E esses ensinamentos devem ser, como diz, constante, não pode ser interrompido. Constantemente nós precisamos de estar orientando, direcionando os nossos filhos com essa ideia que eles é responsabilidade de nós, eles são de Deus. Deus nos confiou e nós temos a missão de educá-los, ensiná-los no caminho que ele deve andar. O ponto de número 3 aqui diz assim: uma geração temente a Deus é fruto da instrução familiar. Isso é verdadeiro. Uma geração temente a Deus é fruto de pais que assumem a responsabilidade que Deus confiou. Disciplina o filho ativamente, começando dentro de casa. Nós, como pais, nós precisamos de orientar com a palavra de Deus, em primeiro lugar, mas com as nossas ações, os nossos exemplos. O filho precisa de olhar nós como pai, saber, eu quero servir esse Deus que meu pai serve. Ver aquela diferença, ele tem que olhar para o pai e ver algo diferente. Ele tem que presenciar a presença de Deus na vida do pai, nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas honestidades, no seu desejo de trabalhar, a sua responsabilidade com a família. O filho está vendo o pai com aquela responsabilidade com eles. Isso ensina a eles no dia de amanhã. Eles já não vão, talvez não vão ter pais mais, mas eles vão ser pais. Eles vão, aquilo está cravado ali, como Salomão disse lá em Provérbios 6. Aquilo vai estar cravado no coração deles, a responsabilidade de ser pais. Agora já não é mais como filhos de Deus, porque nós, como filhos de Deus, nós herdamos isso. Mas eles, como pais agora, vai dar prosseguimento naquilo que eles aprenderam antes. Mas isso é um dever nosso. É nós que vamos ensinar. Hoje, como pais, nós vamos ensinar para os nossos filhos. Essa tarefa é confiada primeiramente aos pais. Não deve ser transferida para a igreja, para as instituições de ensino. É lógico, todos, a igreja ajuda, as escolas ajudam, mas nós não podemos deixar terceirizar, deixar para outros. Eu tenho tanto o que fazer, eu não posso preocupar com o filho, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, é isso que se vira para a igreja, a escola. Não, isso sempre a responsabilidade principal é dos pais. Educar os filhos, porque é a nossa maior missão. Na verdade, como disse lá no texto que diz pecado, nós herdamos esse jeito de querer achar que a coisa é diferente, mas não é diferente. A missão que Deus nos confiou, prioridade, é isso: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, educar a nossa família, ensinar os nossos filhos, formar uma geração cheia de Deus, cheia da presença de Deus, fazer com que o reino de Deus se expande nessa terra. Isso que é o nosso dever. E às vezes nós ficamos meio que perdidos.
Nós começamos a direcionar a nossa vida para outros lados, se ocupando com muitas coisas e deixando o que é de prioridade. Então, para concluir aqui, eu quero concluir com essa mensagem de Mateus 6, 19 e 21, que fala assim, Mateus 6, deixa eu ler. Não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Por que essa mensagem? Porque às vezes nós esforçamos com tantas coisas, nós trabalhamos tanto, se esforçamos tanto nessa vida para deixar uma herança, um bem, algo de valor na nossa visão material, os nossos filhos, e nós esquecemos o mais importante, a maior herança que um filho pode receber é ele ter a garantia do nome dele escrito no livro da vida. É nós saber que o nosso filho é um homem, uma mulher de Deus. Saber que chegou o dia que Deus cantar a pedra dele aqui, ele vai estar, em nome de Jesus, nas mansões celestiais. É uma das maiores riquezas que nós podemos dar ao nosso filho, é isso. Uma boa educação espiritual. Fazer dele homens e mulheres de Deus. Pessoas que vão representar a nós nas próximas gerações. Daqui a pouco, nós que estamos mais velhos vamos passar, mas nossos filhos vão estar aí, dando sequência nesse legado, levando a palavra de Deus, evangelizando, fazendo o reino de Deus crescer nessa terra. Em nome de Jesus. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu peço a Ele que crave essa mensagem no coração de cada um. Eu creio que Deus falou conosco esta noite. Em nome de Jesus. Vamos orar? Tchau. Nós sentir a vontade de colocar de joelho e orar. Fica à vontade. Nós te adoramos, te bendizemos, exaltamos seu nome, Pai. Louvado, glorificado, exaltado seja o Senhor, Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. Bendito seja o Senhor. Mais uma vez, meu Pai, nós colocamos diante do Senhor nesta noite. Queremos, Pai, colocar nossa vida, meu Deus, diante do Senhor, em oração. Agradecido, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pela salvação da nossa alma, Pai, perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, Pai. A palavra do Senhor diz que antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu em Cristo Jesus para uma vida de santidade, Pai. Elegeu para ser santos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse chamado, esse convite, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por testificar no nosso coração que nós somos pecadores, Pai, necessitados do socorro, da misericórdia, do perdão do Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Deus, eu agradeço, Senhor, pelas vidas, Pai, que estão presentes aqui nesta igreja. Muito obrigado. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem nos ajudado até aqui, o Senhor tem nos fortalecido. E eu tenho plena convicção de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel e poderoso para conduzi-la até o fim. Em nome de Jesus, eu quero, Pai, pedir, Pai, que o Senhor receba nesta noite as nossas orações aqui, Pai. Em nome de Jesus. Que essas nossas orações, Pai, alcance o Senhor, Pai. Que o Senhor traz resposta, Pai, para as nossas vidas. É uma mensagem para a família, Pai.
E eu creio que a família é projeto do Senhor, está escrito na sua palavra, Pai. Nos direciona, Pai. Nos guarda, nos dê sabedoria, meu Deus, nos dê entendimento, nos dê uma visão espiritual, Pai, para direcionar os nossos filhos, os nossos netos, a nossa casa, Pai, a nossa família. Que nós não venhamos edificar absolutamente nada sem antes consultar o Senhor, Pai. Pedir a direção, o direcionamento do Senhor, pedir a força, pedir o apoio, pedir a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Abra os nossos olhos espirituais, Pai. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, meu Pai. Abra a nossa boca para falar do amor de Deus, Pai. É em nome de Jesus, Pai. Amém, irmãos.